Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. No programa de hoje vamos entrevistar o professor e empresário Demóstenes Ribeiro. Você já conhece o Piauí também. E a gente vai conversar com ele sobre preparação física, sobre os cuidados com a saúde, sobre empreendedorismo. É uma conversa que vale a pena você ficar aí e nos assistir até o final, tá bom? Tudo bom, professor? Agradecer pela lembrança do meu nome, né? E eu sempre tenho assim a maior boa vontade do mundo, Douglas, de através da minha fala mudar a vida das pessoas, porque eu tenho certeza que pequenas atitudes que as pessoas venham a fazer na sua rotina, no seu dia a dia, vão fazer uma grande diferença lá no fim da linha. Sem dúvida, eu imagino que eu estou assistindo aquela série Pesos Mortais, né? Sim. Uma série americana que faz muito sucesso, minha mulher começou a assistir e aquilo ali termina a gente viciando. E eu imagino que as pessoas procurem você como preparador físico, como empresário desta área, algumas porque estão com problema de saúde, outros porque estão com problema no peso, outros porque precisam fazer um procedimento, um acompanhamento físico depois de uma cirurgia, enfim. E o resultado, as pessoas realmente ficam gratas por isso. Você percebe isso? Exatamente, Douglas. Os motivos que levam as pessoas a procurarem uma academia são os mais diversificados, né? Mas o estético ainda é o mais forte. Né? Ainda é o mais Essa forte. pergunta era a próxima. O estético ainda é muito apelativo, né? Mas o perfil dos frequentadores de academia a cada ano já vem mudando bastante e a classe médica tem uma importância muito grande nesse contexto, né? Porque hoje qualquer pessoa que vá no médico hoje, a primeira coisa que o médico pergunta é se faz alguma atividade física. Então, essa parceria com a classe médica é fundamental para que o nosso segmento deslanche com mais força. Professor, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter quando toma aquela decisão? A partir de hoje eu vou mudar, vou deixar o sedentarismo de lado, vou me exercitar, ou por conta própria, na rua ou numa academia. Quais são os cuidados que ela precisa ter? Douglas, é a questão do ideal e do real, certo? A situação ideal, se você toma essa decisão de se enquadrar, de se engajar no programa de exercício, é importante que você faça primeiramente um check-up médico. Uma avaliação, médica, principalmente uma avaliação cardiológica. É através do teste de esforço onde o médico vai dizer para nós, profissionais da educação física, até onde a gente pode avançar em termos de exigência física, digamos assim, certo? Então, essa é a situação ideal. E que a pessoa procure uma academia que seja devidamente registrada no Conselho de Educação Física, né? E que tenham profissionais também registrados. Então, só que essa condição é a ideal. A grande maioria das pessoas se acha que tem essa condição, fazer um check-up médico. Difícil, né? Difícil, né? Esse é um ponto que eu entro cria-se até um certo confronto com o meu próprio segmento, assim como alguns médicos, porque existe uma grande diferença entre atividade física e exercício físico. Na hora que eu estava vindo, estacionei meu carro bem ali fora ali, que eu vim para cá, que subi essa escada, eu fiz uma atividade física, certo? E para que eu faça uma atividade física, eu não preciso necessariamente fazer um check-up médico. Agora, quando eu vou para a academia, né, eu vou ficar durante 1 hora levantando uma carga X, numa velocidade Y, numa cadência Z, quando você começa a esquematizar a atividade física, aí já deixa de ser uma atividade física e passa a ser um exercício físico. Ou seja, o exercício físico ele é uma atividade física sistematizada. E requer uma atenção maior. Mas para as atividades simples do dia a dia, não. Porque se eu chegasse aqui e disse, para você ir bem ali na rua, ali passear com o seu cachorrinho, ou lavar um carro, ou subir um lance-escada, para você fazer isso aí, você tem que primeiro fazer um check-up médico. Eu estaria com uma atitude dessa, era incentivando o sedentarismo.
E o sedentarismo é o mal do século e ele deve ser combatido. E essas atividades simples do dia a dia são muito importantes. Inclusive o próprio o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca que você tem que fazer pelo menos 30 minutos diários de seja o que for. Agora, você só não pode ficar parado. Por outro lado, a gente que conhece o seu trabalho, conhece as boas academias de Teresina, sabe que há essa preocupação, né? De fazer, inclusive, aquela avaliação quando a pessoa ingressa na academia. Sim. Mas tem muitas academias que não têm esse cuidado e tem até, digamos assim, o praticante que não quer fazer. Tem. E aí? Assim, a avaliação física, ela não é obrigatória. Ela é importante e a gente procura conscientizar, esclarecer o cliente que é importante. E tem também um formuláriozinho chamado de parquet, que é um tipo assim, algumas perguntas que dependendo do que você responda, aí sim a academia vai ser obrigada a exigir uma avaliação médica de você, certo? É um formulário simples com 5 perguntas que vão assim dependendo da resposta que a pessoa coloca ali, tem Por exemplo, já sentiu dor no peito? Entendeu? Tem sintomas de uma doença cardíaca, então... Sente dormência nas mãos, nos pés, tem umas questões simples que dependendo do resultado, aí a academia é obrigada a exigir uma avaliação cardiológica. O senhor estava falando aí, professor, da questão até da saúde, da Organização Mundial de Saúde, das exigências hoje, dos estudos desta área. Como é que o senhor avalia hoje essa nossa sociedade tão imediatista, consumista, que não tem tempo para nada, não tem tempo de ir no médico, não tem tempo de se exercitar, de fazer uma caminhada? Para onde é que a gente está caminhando, afinal? Douglas, infelizmente as coisas estão muito automatizadas, certo? Hoje você tem um celular na mão, você resolve tudo ali. Você não precisa ir num supermercado, você não precisa mais num banco, num banco, uma repartição, tudo você resolve ali, entendeu? O seu lazer mesmo está ali no seu celular, então as pessoas vão pagar um preço por isso. A questão, até a mesma própria postura, né, que você fica numa posição viciosa, não que você tenha um problema de coluna, mas se tem, de tanto você ficar na posição errada, você pode acabar adquirindo um problema de coluna, né? Então, essas comodidades, né, que o mundo moderno tem nos proporcionado, deve ser vista com muita atenção, principalmente pelos órgãos, né, pelos gestores, porque senão o grau de sedentarismo tende a aumentar absurdamente, né? E a atividade física ela é fundamental nesse processo de combate ao sedentarismo. Para você ter uma ideia, por exemplo, se você quanto mais ativo fisicamente você menos chance de doença você tem, menor a chance de adoecimento. É tão tal que os planos de saúde já estão investindo em academias, já estão incentivando seus clientes em fazer atividade física, porque sabe que com a prática regular a pessoa vai adoecer menos. E vai ter menos custos para ele. Vai ter menos custos para ele. Então não é que eles gostem de você, é porque ele está interessado em você utilizar menos o plano de saúde. E infelizmente tem empresas também que fazem isso, né? Sim. O funcionário vai render mais, vai adoecer menos. Por exemplo, quando você faz a musculação, o trabalho muscular ele faz com que esse organismo produza uma substância chamada de miocinas. Essas substâncias, elas são anti-inflamatórias. Então, quanto mais você faz musculação, mais você tem miocinas e menos você adoece. Não é maravilhoso isso? Não é à toa que hoje, à medida que você vai envelhecendo e a gente está vivendo cada vez mais, né? Nossa expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Os médicos recomendam também, né, uma caminhada diária, quem gosta de pedalar, que pegue sua bicicleta, tira aquela poeira, deixe de usar a bicicleta para estender toalha. Então, assim, esse exercício ele é fundamental também no envelhecimento, né, professor? Na questão do envelhecimento, Douglas, é importante o seguinte, que fique bem claro. O que vai ser determinante para que você viva mais e melhor
o que vai ser determinante para que você tenha uma longevidade, né, bem extensa e com qualidade, é principalmente a força que você tem nas pernas. Inclusive, existe uma relação que é a seguinte: quanto mais força você tem em perna, mais longe você está da morte e da demência. Entendeu? Então, é muito importante que exercícios simples como senta-levanta, que eu sempre falo, onde eu estou, eu sempre falo senta-levanta. Pois é, eu queria que a gente falasse um pouquinho, quando o senhor concluir aí, conclua logo esse seu raciocínio, porque eu queria que o senhor falasse especificamente sobre esse projeto, que é o projeto Senta-Levanta, que é conhecido, que tenha sido até reclamado, porque paralisou? Não. Aqui teve uns contratempos que o projeto Senta-Levanta é um projeto voltado para a terceira idade e já era inclusive para ter sido implantado, né? E o projeto piloto é no Abrigo São José, já estive lá, já conversei com a direção da casa, já levei alguns equipamentos para lá, que a Academia Demóstenes tinha alguns equipamentos parados, aí eu acabei colocando na academia do meu prédio, no nosso prédio. Daí ficou um tempo lá, depois eu pensei, por que não dar um destino melhor para esses equipamentos aqui? Foi quando eu tive a ideia de levar os equipamentos para o Abrigo São José, os equipamentos já estão lá, a sala já está toda bonitinha, toda no ponto. Mas já estou com as camisetas. Aquele projeto que o senhor tinha na praça. O ginástica na praça. Era, que viajava aqui no entorno, era desse que eu estava falando também. Sim. Ali foi um projeto, né, um projeto social também, né, que incentivava as pessoas a saírem do sedentarismo. E eu tinha o cuidado de organizar as atividades do projeto, né, desse dia de lazer, de forma a contemplar todos os perfis, né, de público, da criança ao idoso, né? Então, tinha brincadeiras para criança, eu sempre falar do Senta-Levanta, né, que normalmente tem nesses eventos grandes populares, tem muito idoso também. Então, o Senta-Levanta era assim, o carro-chefe do Professor, projeto. eu acho essa ideia que foi criada já, sei lá, talvez uns 20 anos, das academias nas praças, é espetacular. Entretanto, há uma certa crítica em relação a elas, que falta alguém para acompanhar, um profissional para acompanhar. Qual é a sua opinião sobre essa questão? É um projeto espetacular, né? Porque incentiva, faz com que o idoso saia de casa, mas é um projeto capenga, porque tá os equipamentos lá, apesar de ter uma plaquinha lá com os exercícios, com as coisas, mas normalmente o idoso enxerga mal, ou não enxerga. E precisa de alguém ali, né? E precisa ter uma pessoa ali do lado ali. Então, o que acontece é que ficam os equipamentos lá, pegando sol e chuva, em pouco tempo já estão deteriorados e não cumpre o que realmente era para ser cumprido. Mas a ideia é brilhante, né? A ideia é brilhante. Que ele tivesse uma parceria com... Vocês têm um conselho, né? Sim, com o conselho, com o sindicato, sei lá, com academias mais próximas com as próprias universidades, das universidades, estagiários. Exatamente. Então, tem muitas alternativas que poderiam ser utilizadas e dessa forma a população ser muito mais beneficiada. Professor, eu queria tocar no assunto agora, fugindo um pouco lá do resultado final das academias, vamos para o início lá, para a formação do profissional. Tem gente que se forma em educação física, mas não quer ir para a academia. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre essas especializações. Quais são as alternativas que tem dentro da área? É importante tocar nesse ponto, Douglas, porque de uns tempos para cá, o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, estabeleceu a diferença, uma divisão na educação física. Aí criou-se os licenciados e os bacharelados. O licenciado é para trabalhar em escolas e o bacharel para trabalhar em academia, falando de uma forma bem simplificada, certo? E tem até uma questão, uma polêmica que eu estou envolvido, né? Porque muitos colegas, né, ingressaram na Universidade Federal com o propósito de atuar nas duas áreas, inclusive está documentado no SIGA, que é o site oficial da instituição,
que era para atuar nas duas áreas, toda a grade curricular voltada para as duas áreas, inclusive muito mais para o bacharelado. Mas o diploma sai só com uma, né? Aí o diploma, quando foi no final, saiu só com licenciado. Aí a universidade passou a exigir dos colegas que fizesse mais 2 anos de uma complementação numa faculdade particular. Se eu fiz, eu estudei na pública, porque eu não tinha condição de pagar na particular. E o plano pedagógico do curso está lá. 85% das disciplinas são voltadas para o bacharel. E como é que termina? Eu não posso atuar como bacharel. Meu amigo, tá um ribuliço grande isso aí. Coisas da política, viu? Tá um ribuliço grande aí. O Conselho de Educação Física, que era para defender os colegas, está do lado da universidade. Mas no pós-graduação, você pode pós-graduar em quê? Em que áreas? Cara, você tem uma gama muito grande de atividades, né, que você pode direcionar seu trabalho. A educação física é uma área assim, muito rica, né? Por exemplo, o próprio esporte tem uma infinidade de esportes que você pode... a própria musculação, treinamento de força para a terceira idade, atividade para gestante, para criança, para idoso, né? Criança especial, entendeu? Então é um ramo muito vasto e me fascina a minha profissão. E me fascina exatamente pelo poder transformador que a gente tem. O professor da educação física é que o próprio professor ainda não caiu essa ficha ainda. Mas a gente pode mudar a vida de uma população, cara. O senta, levanta, mesa, que é um exercício extremamente simples, que é só você levantar e sentar de uma cadeira. Você vai melhorar a força das pernas, principalmente do idoso. Ele vai ter mais autonomia, mais funcionalidade, vai melhorar a marcha dele, vai diminuir o risco de queda. Professor, o que fazer para motivar o cidadão brasileiro, seja ele a criança, seja o adolescente, o jovem, o idoso, a praticar mais exercício? Eu, particularmente, estou precisando desse incentivo. Pois é, ia chegar a hora de eu perguntar. Rapaz, uma interessante, Douglas, e um recado assim que eu já queria de antecipar, é que não precisa você fazer muito. Você só não pode ficar parado. O sedentarismo é colocado hoje pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Lhe predispõe à obesidade, à pressão alta, a colesterol alto, triglicérides, diabetes, Alzheimer, a câncer, tudo que não presta. É verdade. Se você é sedentário, você está mais predisposto a isso. E para você sair do sedentarismo, basta você se movimentar, não precisa nem ir para nenhuma academia. E essa relação entre exercício e alimentação, a boa alimentação? Não, tem que ser casado. Eu costumo dizer assim, que o resultado de qualquer treinamento, ele depende de 3 aspectos, que na realidade é um tripé, né? Que é o treino, a alimentação e o repouso. Se falhar aí porque tem gente que está, digamos, acima do peso, sobrepeso. Aí diz, não, eu vou me exercitar. Aí chega em casa e come uma panelada, né? Passa na padaria e leva 5 pães. Não. Engraçado é que eu tô rechonchudo, mas minha alimentação é muito boa. O exercício que eu relaxei. Mas tem explicação isso aí. Vou lhe dar uma explicação técnica para isso. Apesar dessa alimentação, né, como você acaba de relatar, está razoável. É porque o seu metabolismo vai ficando mais lento. Exatamente. Taxa metabólica basal de repouso se refere à quantidade de calorias que seu organismo gasta para lhe manter. Mesmo que você esteja em repouso ou que você esteja dormindo, seu corpo está gastando calorias. Está gastando energia para manter suas funções vitais, certo? Esse metabolismo ele tende a baixar com o avanço da idade. Depois dos 30 e pouco, todos os sistemas do organismo começam a declinar. Muscular, ósseo, nervoso, tudo. É verdade, eu tô aqui lhe assuntando, viu? Certo? Então o metabolismo não é diferente. Como você está perdendo massa muscular, você não tem mais 20 anos... Uns 20 e poucos. Você já está perdendo... Estou com 62, professor. Né? Feito agora em fevereiro, dia 14 de fevereiro.
Viu? Então, quando você já está perdendo massa muscular, o seu metabolismo baixa. E de todas as calorias gastas por dia, Douglas, quem mais consome é o metabolismo. De 65% a 70% de todas as calorias que você gasta, quem consome é o metabolismo. O exercício físico, por mais que você o pratique, não passa na faixa de 15%, 20%. Ou seja, se você quer emagrecer, é fundamental você mexer com o metabolismo. Aí é por isso que, por exemplo, aquelas pessoas que fazem ali na Raul Lopes, ou que eu fico nas academias na esteira, passeando, andando devagarzinho ali dificilmente vai emagrecer, porque o gasto calórico ali é muito pequeno. Em 1 hora de caminhada, você gasta mais ou menos 300 calorias, certo? Para você perder 1 quilo de gordura, você tem noção de quantas calorias? Tem não, né? Nunca pesquisei sobre isso, não. Eu vou lhe dizer, para você perder 1 quilo de gordura, Douglas, você tem que perder mais ou menos 9.000 calorias. Numa caminhada moderada de 1 hora, você gasta somente 300. Então, 9.000 dividido por 300, você tem 30 horas. Ou seja, para você perder 1 quilo de gordura com uma caminhada simplesinha como essa que o povo faz na Raul Lopes, você tem que caminhar 30 horas. É quase um dia e meio sem parar. Sem parar. Sem parar. Professor, aqui não é um programa de televisão, não é uma entrevista comum, é um podcast. E o podcast a gente explora tudo que a pessoa tem para nos oferecer. E aí, eu sei que o senhor é muito conhecido aqui em Teresina e no Piauí, mas poucas pessoas sabem da sua origem, da sua vida, do seu dia a dia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quem é? Como é que o senhor se define? Quem é Demóstenes Ribeiro para Demóstenes Ribeiro? Ou por Demóstenes Ribeiro? Paz, eu sou natural de São Raimundo Nonato, a 520 quilômetros daqui de Teresina. Eu sou filho da dona Helene e seu Raimundinho, meu pai já falecido, mas minha mãe ainda é viva, graças a Deus, mora aqui com a gente. Nós somos 9 irmãos. Né? Paz, como era o nome do teu pai? Raimundinho. Infelizmente já morreu, né? Meu pai eu queria falecido. Pelo menos pegar na mão dele. E assim, minha mãe é uma grande, sabe aquela matriarca zona, aquela bem tradicional? Você tem ideia, Douglas? A minha mãe criou 7 irmãos. Ela perdeu os pais dela com 52, meu avô, e 48 anos, minha avó. Ela criou os 7 irmãos, os próprios irmãos. Então ela representa aquela matriarca bem. Nós só existe Demóstenes Ribeiro, assim como os meus outros irmãos aqui em Teresina. Todo mundo se vira, todo mundo vingou todo mundo. Hoje a gente tem vingou médico, é ótimo, essa expressão no interior é muito comum, né? Temos médico, advogado, dentista, agrônomo, tem tudo na família, entendeu? E assim, a grande motivadora foi a minha mãe. Que ela terminava o ginásio lá, não, meus filhos não vão ficar aqui, não. Mas ela veio para cá ou só mandava os filhos estudar aqui? Não, só mandava a gente para cá. Lembro como hoje, quando a gente chegou aqui, a gente foi para um kitnetzinho, a gente chegou de carona, né, com um caminhoneiro amigo nosso, que era muitos irmãos. Ela só fez... Chegamos de madrugada e ela, na hora que abriu as portas do kitnet, assim, só tinha aquele fogãozinho de 2 bocas e um pote assim no canto. Assim. Em que ano foi isso? Você formou em que ano? Porque a academia já tem 22 anos, né? 22 anos. Ela só disse assim, agora é com vocês, se virem. É duro, menino, é duro. Eu vi ver minha mãe chorando de uns tempos pra cá. E aí, como é que foi? Eu gostei dessa história, essa atitude dela é bem interessante. E aí, como foi que você se resolveu? Aí assim, nós somos de uma família muito conhecida lá em São Raimundo. Os filhos do Raimundinho sempre foram muito inteligentes, muito esforçados. Nós somos uma família referência em São Raimundo, né? Porque a gente veio para estudar aqui com muita dificuldade. E eu já tinha, mesmo sem ter noção de nada, de equipamento, de maromba, né? Que na época só nem tinha televisão. Praticamente não tinha televisão, e eu já fazia os meus pesos lá de cimento, entendeu?
de forma intuitiva, já eu já lá. praticava a musculação, entendeu? Aí quando eu vim para cá, eu continuei, né, a treinar, né? Só que aí chega se aproximando a data do vestibular e eu com medo de dizer que ia fazer praticação física. Você é o quê? O mais velho Eu sou o sexto, salvo engano. né? Então já tinha gente encaminhada na vida. Já, sim. Como você falou, a família tem médico, tem dentista, tem advogado, e você não queria, estava com receio de dizer que queria fazer educação física. Porque iam dizer assim, vai morrer de fome esse menino, aí viver às custas dos irmãos, entendeu? Mas eu fiz escondido, né? Porque a expectativa era muito grande em torno do filho do Raimundinho, né? Como eu falei, sempre fomos muito esforçados, mas a contragosto de toda a família eu fiz praticação física e foi a principal decisão da minha vida, porque para mim é como se não fosse trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com a senhorinha lá na academia, ela disse, mostra quando é que vai tirar férias, não sei o quê. Aí, dona Lourdes, eu nunca tive férias. Eu nunca viajei assim para... As minhas viagens, elas coincidem com algum curso que eu vá fazer. Mas assim, parar mesmo para viajar, nunca tive. Certo. Bom, eu sei que você tem a sua ideologia, os seus posicionamentos políticos, e que hoje em dia, não deveria ser assim, mas hoje em dia todo mundo paga um preço quando defende uma bandeira ideológica, seja ela qual for. E você queria tocar agora num assunto sensível, não sei se você se incomoda com isso. Você foi alvo de uma ação da Polícia Federal por conta dos atos de 8 de janeiro? Teve isso na sua vida? Sim, Douglas, infelizmente teve, né? Como é de conhecimento de todos, né? Tiveram aquelas manifestações, né? Bem democráticas, né? Como sempre, né? Como os patriotas são, aquela manifestação pacífica, ordeira, né? Que aconteceu. Mas você foi a Brasília? Não. Você pensou em ir a Brasília? Não, em nenhum momento não. Exatamente. Por que foi por que arrolaram você nesse inquérito? Assim, Douglas, a minha presença estava muito forte nas manifestações aqui no 25. Isso muito antes, né? Bem antes, certo. Entendeu? E eu estava lá de manhã, tarde e de noite. Você está falando daquele movimento que ocupou a frente do 25BC aqui em Teresina. Foi por conta daquilo ali. Você foi lá, se manifestou, estava presente? Estava como estavam milhares de pessoas, né? Foi só isso que eu fiz. Estava lá, de forma pacífica, você cantava o hino nacional, você rezava, outras pessoas oravam, entendeu? Uma manifestação muito, muito tranquila. Aí, logicamente, aconteceu o que aconteceu, né, no dia 8 de janeiro, mas eu nunca tive absolutamente nada a ver com a situação. Aí porque a polícia está investigando, né, a Polícia Federal investigando, fui depor tanto na Polícia Civil, né, quanto na Polícia Federal, e o que, assim, pelo que eles disseram, o que motivou para que eu estivesse ali era porque me colocaram num grupo de WhatsApp lá. Foi na época que eu estava em mais de 70 grupos. Então as pessoas saíam umas botando as outras no grupo que eu nem sabia que estava nesse grupo em específico. Então tal que eu nem participava dos grupos. Você não foi, você não financiou, você não contribuiu? Não contribuí com nada, absolutamente nada. Agora, porque eu estava nesse grupo, um grupo de WhatsApp que motivou e também porque eu acho que era o nome mais conhecido que estava à frente. O resultado desse inquérito no Brasil todo tem surpreendido inclusive os operadores do direito, porque atropelou, de certa forma, a Constituição e os direitos individuais de muita gente, né? Você está com receio de que isso possa implicar num problema maior para você? Douglas, não existe nada que faça a relação da minha pessoa com o que aconteceu lá. Isso aí é um fato, né? Mas no fundo você tem um certo receio porque
as coisas, como diz o caboclo, estão meio destrambeiadas, né, de cabeça para baixo e, assim, eu tenho um certo receio de, por exemplo, vamos pegar alguém no Piauí, entendeu? Entendo. E acabar sobrando para mim sem ter nada a ver. Perfeito. Agora vamos voltar para o nosso tema principal, que é o tema da academia, né? Hoje se fala da IA, que é a inteligência artificial, em todas as áreas. Ela chegou também no teu ramo, na tua atividade, na hora, sei lá, na hora de preparar um projeto, um treino para alguém, de fazer uma avaliação? Sim, hoje tem muita tecnologia que ajuda o nosso trabalho. Isso é uma realidade, né? Principalmente a questão de você pesquisar. Questão de você pesquisar sobre um determinado tema, a questão de você fazer uma avaliação mais minuciosa que vá detectar o quanto você tem de gordura, de músculos, de água, entendeu? Então, a tecnologia ela é muito importante na nossa área, né? Você pode estar criando aplicativos também, né, para fazer com que a sua mensagem chegue mais longe. Então, é uma realidade essa questão da inteligência artificial. Professor, tudo hoje está envolvendo tecnologia. Tudo que se faz hoje tem. E tem a inteligência artificial. Até quando alguém entra em contato com você, com a academia, que a academia não responde, é um robozinho que responde aquilo, é inteligência artificial. Agora, vou fazer aqui uma pergunta que ela vai muito além, que é quase uma viagem. Não se acanhe, não. No mundo moderno que a gente está hoje. Não, ontem eu vi um vídeo mostrando já policiais, uma espécie de agente de segurança no metrô de Nova York que eram robôs. Será se um dia nós teremos robôs nos ensinando, nos dando uma lição de como devemos nos exercitar? Eu espero que não, Douglas, porque você sabe que a saúde mental ela foi muito prejudicada com a pandemia, certo? Muitas pessoas... A mental e a física, né? Porque estava tudo fechado, né? Tudo fechado. Não podia nem andar na Marechal, colocaram grades na Marechal, né? Um absurdo. Então, a saúde mental ela vem sendo muito prejudicada, né? Foi extremamente afetada com a pandemia, com o isolamento social e o cuidado uma observação que eu faço é o seguinte, que esses avanços tecnológicos tendem a fazer com que você, cidadão, se relacione mais com máquina. Então fica um negócio muito frio. E o ser humano é ser humano, cara. Muitas vezes as pessoas... pele, toque, né? Chega na cadeia, às vezes a pessoa não está nem afim de treinar, vai para conversar, vai para desabafar, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, nós empreendedores do segmento, de criar situações para fazer com que as pessoas se aproximem. Né? Porque senão os índices desses transtornos de comportamento, de depressão mesmo, vão aumentar significativamente. O senhor já teve quantas academias? Nós já tivemos 4. E hoje? Hoje a gente só tem uma, graças a Deus. Só tem dor de cabeça quando tem mais unidade. Mas o que eu ia perguntar fazia relação, inclusive, com essa questão da quantidade de academias. As pessoas hoje se identificam muito com o professor Demóstenes Ribeiro, tanto pelo nome da academia, como pelo trabalho que o senhor desenvolve. Como é que o senhor consegue dar conta, treinando a equipe, orientando, porque o senhor não pode dar conta de todos os alunos da sua academia, né? Eu costumo dizer assim, professor, quando é que vai estar que hora você vai estar na academia? Eu costumo dizer assim, quando eu não estou de manhã, tarde, de noite, eu estou de noite, manhã, de tarde, entendeu? Sou eu que abro, sou eu que fecho. A academia para mim, Douglas, não é trabalho, é um lazer, entendeu? Então por isso que eu fico muito tempo na academia. Sim, mas não dá para dar atenção total, mas pelo menos o senhor supervisiona, né? Não, eu fico direto na academia. Sim, mas acompanha um a um os seus não, alunos? Aí nós temos os sistemas de contrato. Tem um contrato com o cliente convencional,
né? E eu tenho uns clientes mais os personagens, né? Que eu fico mais nessa parte mais dos personagens, que são os idosos mais fragilizados, né? Aí dá para acompanhar, para dar uma atenção especial, né? Não, idoso você tem que amar. Inclusive a gente está com um serviço novo na academia, que é a musculação terapêutica, que é um equipamento, uma linha de equipamento especial voltada especialmente para aquelas pessoas com mais limitações, com mais fragilidade, né? São equipamentos assim que fogem dos... Se você chegar na academia e ver, você vai ver que é diferente dos tradicionais. E é uma linha de equipamento... É nacional? Do Instituto Biodelta, né, que foi idealizado pelo Dr. José Maria Santarém, que é um médico reumatologista, é uma referência no país. E, inclusive, eu estive em São Paulo no final do ano passado conhecendo o projeto lá, e aí a gente comprou os equipamentos. Há muitos e muitos anos que eu já venho direcionando meu trabalho para a terceira idade. Agora eu posso atender melhor porque eu tenho uma linha de equipamento mais adequada, entendeu? Perfeito. Professor, nosso tempo aqui está estourado, mas se o senhor quiser ainda se dirigir ao Piauí, né? Aos seus alunos, aos seus amigos, para se despedir, fique à vontade. Eu agradeço, Douglas, pela lembrança do meu nome. Eu estou sempre à disposição para sempre levar a mensagem do movimento, né? Do combate ao sedentarismo, para que você não fique parado, para que você tenha um estilo de vida ativo, não importa o que você vai fazer. Se aquela questão do ideal, que é fazer um check-up, ter uma academia à sua disposição, com profissionais registrados, mas se você não tiver, não fique parado por isso, certo? O que vai ser determinante para que você envelheça bem, com qualidade, é o quanto você vai se movimentar. Caminhe, pedala. E não precisa fazer muito. Basta que você tenha continuidade. Inclusive, de todos os princípios do treinamento, o mais importante é o da continuidade. Sabe aquela história do interior? Água mole, imperador, tanto bate até que fura? Pois pronto, isso é extremamente válido no treinamento. Como diz lá na minha cidade, em Angical do Piauí, mesmo que seja pouquinho, todo dia, mas pouquinho mais serve, né? Pronto, serve. Não serve é o diabo do nada. O que não serve é o diabo do nada. Gente, olha, você aí pode compartilhar a nossa entrevista aqui, o nosso podcast. Você pode também se inscrever no nosso canal. E já sabe, toda semana a gente está de volta aqui, trazendo sempre um tema e uma pessoa interessante para você, para conversar com a gente e para nos esclarecer sobre muitos assuntos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, professor. Obrigado, tamo junto.